Bom dia, vamos agora para a parte 3, que é libertando sua família e seus relacionamentos do mal. O capítulo 12, que fala que o inimigo quer destruir seus relacionamentos. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, havia colocado árvores e frutos para que deles se servisse. Quando lemos o versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, o Senhor diz: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhes um auxiliar que lhe seja adequada. Já no início da criação, o Senhor quis que o homem não estivesse sozinho. Em primeira instância, claro, percebemos a instituição do matrimônio por parte do Pai do céu. Mas podemos também perceber que aqui está inscrito o chamado por Deus a vivermos em sociedade. Viver em sociedade quer dizer ter relacionamento com os outros. Não falo aqui inicialmente de relacionamento afetivo que se direciona ao matrimônio, mas de todos os relacionamentos que temos com nossos pais, filhos, irmãos, vizinhos, colegas de trabalho, amigos, etc. Quantos dos nossos relacionamentos são manchados por meio de alguma intervenção do inimigo? Durante a minha vida, pude ouvir de várias pessoas que tinham uma amizade muito duradoura com alguma pessoa e de repente houve um rompimento por causa de uma traição, de uma mentira contada por uma terceira pessoa ou mesmo por causa de uma invocação do inimigo. É claro que não devemos dar todo o crédito ao inimigo, pensando que ele é o causador de todos os desentendimentos e inimizades e outros relacionamentos. A nossa humanidade, a nossa decisão em pecar e o mundo, distante de Deus, que quer nos levar a discussões e rompimentos. Porém, não podemos ser ingênuos em pensar que o inimigo não está querendo atrapalhar a obra de Deus em nossas vidas. Quando há um relacionamento que nos leva a Deus, que nos aproxima de Deus, e aí é que o inimigo tenta colocar o seu dedo e atrapalhar e destruir. Ele faz isso muito bem, gerando problemas de entendimento entre nós. Você já percebeu que muitos dos nossos problemas de relacionamento são causados pela interferência na comunicação? E isso acontece, por exemplo, quando entendemos errado algo de outra pessoa, que outra pessoa falou, ou pior, quando no lugar da comunicação entra a maledicência, chamada por nós brasileiros, muito comumente, de fofoca. Já vi amizade de anos serem destruídas pelo inimigo por causa de pequenos desentendimentos. Já contei brevemente aqui o testemunho de conversão de Zachary King, de satanista para fiel católico. Eu queria partilhar algo que ele me contou. Uma das práticas como satanista, uma de suas missões, dada pelo inimigo de Deus, era a de destruir algumas igrejas evangélicas. Quando perguntei a ele sobre isso e o porquê de não atacar a Igreja Católica, ele acredita que não recebera a missão de infiltrar na Igreja Católica porque o inimigo entendia que ali corria o risco de uma conversão. Contudo, é interessante aqui perceber algo. Zachary disse que o demônio o enviava somente para as igrejas evangélicas que vivessem de forma mais radical a moral cristã, relativa à pureza e à modéstia, e que levasse as pessoas a ter uma real e profunda vida de oração e união com Deus. Quanto às outras igrejas evangélicas em que se vivia de acordo com o pensamento do mundo de hoje, de forma liberal com relação a esses outros aspectos da sociedade atual, dizendo que poderiam viver o que desejavam, contanto que fosse amor, ele simplesmente respondeu: com relação a essas, o inimigo disse que não atrapalhava os planos dele. A tática dele era a seguinte: ele se apresentava a uma igreja evangélica num carro caro e vistoso, dizia que tinha chegado há pouco tempo na cidade e começava a participar dos cultos. Buscava dar boas ofertas e esforçava a se aproximar do pastor presidente. Fazia elogios a ele, mostrava uma certa cultura e em 2 meses já fazia parte do ciclo de decisões da igreja. Aí então ele iniciava o seu plano demoníaco. Ele se aproximava do vice-pastor e começava a dizer que o pastor presidente tinha algo contra ele. O Zachary então pedia que não contasse nada para não colocar a amizade deles em risco. Agia com um dos maiores instrumentos do inimigo,
a fofoca. Fazia o mesmo processo com o pastor presidente. Como resultado, com mais 1 ou 2 meses, haveria um grande desentendimento na igreja, que então se dividiria em duas. O Zachary dizia então que seu trabalho estava terminado nessa igreja, pois quando acontecia a divisão, a igreja diminuía a força. Muitos adeptos acabavam abandonando a fé, e a desconfiança e o rancor se implantavam nos corações e enfraqueciam a vida de oração de 2 novas igrejas. E aí ele partiu para outra igreja. Ele contou que, nos tempos dele de satanista, chegou a dividir até dissolver mais de 100 dessas igrejas evangélicas. Não é impressionante? Um satanista que está habituado a fazer feitiços e invocações ao mal, usava a arma mais conhecida do inimigo, a mentira e a fofoca. Ele é o pai da mentira, e foi ele quem primeiro usou da mentira para enganar Adão e Eva. Quantos dos relacionamentos em nossas vidas foram destruídos por causa de mentiras e fofocas? Conta-se um fato da vida de São João Bosco que mostra o perigo de destruir relacionamentos por causa de conversas que não mostram a verdade. Noutra ocasião, teve por companheiro de viagem, entre outros, um indivíduo que, pela aparência, parecia ser caixeiro viajante. O compartimento estava quase lotado e o tal, muito falador, passava de um assunto para o outro com volubilidade. Em certo ponto, pôs-se a falar de Dom Bosco, de quem dizia barbaridades, apesar de não o conhecer nem de vista. O santo ouvia calado, mas quando o tagarela se pôs a contar que ele era um intrigante e que esbanjava o dinheiro dos outros para enriquecer a família, resolveu interrompê-lo. O senhor está bem certo do que afirma? Perguntou. Conhece Dom Bosco? Conhece a família? Se o conheço? Vejo quase todos os dias e conheço muito bem a família. Ele manda sempre grandes quantias à mãe e ao irmão. Construiu uma casa na aldeia onde nasceu e passa lá o verão como um ricaço, com cavalos, carruagens e tudo. Pois eu tomo a liberdade de contradizê-lo. Em tudo que o senhor disse até agora, não há nem sombra de verdade. É pura invenção. Como? O senhor me desmente assim. Quem é para fazer? Quem é para ousar fazê-lo? Nisso, o trem entrou numa estação, outros viajantes subiram e, dando com Dom Bosco, exclamaram: Ó, Dom Bosco, o senhor por aqui? Como vai? E com reverência e respeito beijavam-lhe a mão. Dom Bosco, sussurram os presentes, e ele mesmo. Sim, sou eu. E reatando a conversa, de a pouco, vejo-me obrigado a declarar que tudo que este senhor disse é falsidade e mentira. Minha mãe morreu há anos, depois de ter sacrificado comigo no oratório em prol dos órfãos. Meu irmão mora até hoje em uma mísera casa onde nascemos. E quanto às casas, aos cavalos e às carruagens, os tenho tanto quanto ele, que viaja como eu, de terceira classe. Todos aplaudiram a defesa do santo, que dali por diante foi alvo das maiores amabilidades e demonstrações de simpatia. O falador, desapontado e envergonhado, mudou de compartimento logo na primeira estação, deixando todos a rir do papel ridículo que fizera. Além da fofoca, outras armas que o inimigo utiliza para destruir os relacionamentos são os ciúmes e a inveja nos relacionamentos de amizade, por exemplo. Mas a outra arma do inimigo para tentar destruir os relacionamentos nos dias de hoje é o excessivo individualismo manifestado no fechamento de cada um no seu próprio mundo, sem conviver com os outros. Lembro-me, quando era criança e adolescente, que era sagrada a hora do café, do almoço e do jantar. De manhã cedo, como boa família mineira, nós, as crianças, éramos acordados com o cheiro do pão de queijo assando e do café sendo coado. O café tinha de ser rápido por causa da escola, pois meu pai tinha que chegar a tempo de nos deixar e seguir ao trabalho. Na volta, o almoço era junto também, sempre com laranja e a goiabada no final. E à noite, o jantar, muitas vezes, a sobra do almoço. E lá estavam de nós, todos de novo. Parece que isso está se perdendo cada vez mais. Tantas respostas precisam ser dadas no WhatsApp,
tantos comentários precisam fazer nas redes sociais, que nos esquecemos da importância de nos vermos em casa, de conversarmos de nosso relacionamento com os filhos de Deus. Temos o nosso compromisso, mas temos que escolher e não podemos deixar o inimigo agir como ele tem feito nos nossos relacionamentos. Nos próximos capítulos vamos falar mais sobre isso. Agora vamos à oração. Pela força e poder do preciosíssimo sangue de Jesus vos peço, poderoso Arcanjo Miguel, que extirpes tudo aquilo que possa trazer a divisão e a destruição dos meus relacionamentos. Livra-nos dos males da fofoca e do individualismo e dai-nos um coração generoso e atento às necessidades do próximo. Amém.